Oi, amigos e amigas. Meu nome é Gerardo Campana. Eu sou psiquiatra, psicoterapeuta, atuo no Núcleo de Expansão da Consciência, Lumen, em Maceió, Alagoas. E o objetivo desse vídeo é conversar um pouco a respeito de um item que é fundamental tanto no que diz respeito aos estudos de Freud, como com as terminologias mais recentes utilizadas por outros autores. E esse item é sobre aquilo que Freud chamou de a libido não desenvolvida. Uma parte da libido que não acompanhou o desenvolvimento das demais áreas do ser e ficou aprisionada em algum tempo lá da infância, né, de épocas recuadas do desenvolvimento da pessoa. Modernamente, isso vem sendo chamado, em algumas áreas, de a criança magoada e ferida, ou seja, uma parte de nós que não se desenvolveu, né, e que ficou congelada dentro daqueles aspectos que caracterizam a criança ainda no processo da vivência do pensamento mágico ou até mesmo antes disso, do desenvolvimento do pensamento mágico, né? Então, analisar isso, eu venho pensando a respeito disso, porque eu me vi também incluído nesse aspecto, né? Eu percebi que eu vinha replicando muitas postagens a respeito de fatos acontecidos e vinha postando com um certo nível de incômodo, de irritabilidade, né? Eu tenho procurado observar a situação de um ponto que me possibilita a reflexão. Mas às vezes a instância não desenvolvida ela toma conta. E você, sem se perceber, você é movido, né, impulsivamente a fazer algo, né, que somente depois, passado aquele momento, é que você vai refletir e muitas vezes ainda dá tempo para você voltar atrás, principalmente no que diz respeito a postagens, né? Mas o interessante é que eu tenho postado algumas coisas favoráveis ao governo federal, naquilo que eu vejo que está sendo bom e positivo, né? E tenho postado algumas coisas contra tanto o governo como políticos que têm se aproveitado da ocasião e fatos antigos que se passaram, né, com os quais eu não concordo. Mas eu, por um lado, achei até divertido quando há umas 3 semanas atrás uma pessoa, através do Messenger, me chamou de comunista e que jamais pensaria que eu, né, a pessoa dizia, jamais pensei que você, né, com o seu conhecimento na área de psicologia, fosse ser favorável ao comunismo. Ora, nunca me vi favorável ao comunismo, né? Não sou favorável a nada que tenha um pensamento em cuja estrutura a possibilidade da ditadura exista, né? Se bem que em qualquer coisa a possibilidade disso exista, seja de esquerda ou de direita, eu sou plenamente favorável à livre expressão do pensamento, né? Não, não admito, né, nesse ponto, talvez eu seja radical, alguma coisa que cesseie a minha liberdade ou a liberdade dos demais, né? E eu gosto muito daquela frase do Voltaire, quando ele diz: posso não concordar com a sua opinião, mas defenderei até a morte o seu direito de externá-la, de expressá-la, né? E isso me faz lembrar um debate
né, que ocorria na década de 60, 70, né, entre Carlos de Brito e Embaçaí e um parapsicólogo que eu só lembro o sobrenome, Andrade. Né? E todos dois eram muito bons. O Carlos de Brito Embaçaí, mais vinculado ao pensamento espírita, e o Andrade, mais vinculado ao pensamento católico, e eles tinham pontos de vistas divergentes. Mas eu comprei, depois da morte do Carlos de Brito Embaçaí, um livro do Andrade, que ele escrevia bem, era um estudioso, embora eu não concordasse com todas as opiniões dele, e na dedicatória eu vi, havia uma dedicatória no livro ao Carlos de Brito Embaçaí, na qual ele dizia que ele rendia homenagem, né, a uma pessoa que ele nunca encontrou pessoalmente e com a qual divergiu durante todo o tempo em que escreveram sobre parapsicologia para os jornais, para revistas, né? Mas que havia algo muito interessante e cativante naquele homem, ele disse. Todas as vezes que ele ia escrever um artigo contestando um artigo meu, disse o Andrade, ele me mandava primeiro os originais para que eu lesse e corrigisse. Eu lia, corrigia, né, mas mantinha o pensamento dele. E eu passei a fazer a mesma coisa, mandando os meus originais para que ele lesse e ele corrigisse. E ele ainda acrescentava alguns pontos, né, sugerindo e que eram pertinentes, né, àquilo que eu estava escrevendo. E assim foi, né, como dois cavalheiros, até que o Carlos de Brito Embaçaí morreu e o Andrade, no livro que ele escreveu e editou após a morte do Embaçaí, colocou essa dedicatória muito afetuosa e sincera no início do livro. Então eram dois cavalheiros, discordavam, mas com gentileza, com educação, respeitando o pensamento um do outro. Eu li ultimamente um texto que eu achei muito interessante. Talvez não lembre muito bem dele, mas é assim: se você vai com uma xícara cheia de café e alguém esbarra em você e você derrama o café e suja o chão, quem é o responsável? Né? Você imediatamente responde: a pessoa que esbarrou em mim. E aí o texto continua dizendo: não, o responsável por aquilo que foi derramado é você. Porque o conteúdo da xícara era seu, foi você quem colocou o café. Então é você o responsável. E o texto prossegue dizendo: quando a vida esbarra na gente, o que vem à tona, o que emerge, os conteúdos, são meus. Né? São meus. Então, quando eu fico profundamente aborrecido com alguma postagem, o aborrecimento é meu. A pessoa lá tem o direito, mesmo que tenha sido de uma forma não adequada à exposição, mas ela tem o direito de fazer. Eu posso responder, mas por que não responder com educação? E por que não verificar antes de postar? Né? Que é o que em algumas postagens eu só verifiquei depois. E por ver que não havia muitos dados, digamos, capazes de serem verificados, excluí. Né? Excluí. Mas o que é que faz com que a gente reaja dessa forma? E aí eu estou levando para o coletivo, a gente. Né? Porque isso é muito comum, muito comum. Tem uma frasinha que diz o seguinte: bateu, doeu, pega que é teu. Né? Ou seja, bateu, doeu, e eu fico remoendo aquilo, ou vem uma raiva intensa, às vezes até desproporcional ao evento. Aquela raiva ela era pré-existente, então isso significa uma ferida pré-existente. Essa ferida é minha e sou eu que vou ter que cuidar dela, sou eu que vou ter que percebê-la. Então o café que foi derramado, que saiu de dentro da xícara,
é de responsabilidade minha, ou seja, o que emerge de dentro de mim. Então sou eu que tenho que observar. Se eu me aborreço profundamente com uma postagem, e aí eu começo a pensar, puxa, que pessoa burra, que ignorante, que não sei o quê, né? Pode até ser que seja, mas eu preciso, no caso, respirar profundamente, como disse um amigo, né? E verificar o que é que está se passando comigo. Né? Por que é que eu estou daquele jeito? Que ferida foi essa que foi tocada? Né? E aí isso se refere àquilo que eu estava falando da libido não desenvolvida de Freud, ou a criança magoada e ferida, ou seja, uma instâncias psíquicas minhas que não se desenvolveram e que ficaram congeladas no meu tempo mental, com as características antigas, né, primitivas. Né? O que é que caracteriza a criança? De ordinário, a criança não conhece o daqui a pouco, o mais tarde, o amanhã, é agora. A maioria das crianças. Tem algumas que funcionam um pouco diferente, mas na maioria não conhece o daqui a pouco. É agora, agora, ou seja, de imediato. Porque a criança ela ainda não desenvolveu a habilidade do adulto de saber esperar, ou seja, de poder adiar a gratificação para depois, de adiar a gratificação. Então, não tendo desenvolvido isso ainda, ela quer agora, agora. Então, se uma parte de mim não se desenvolve por conta da minha própria evolução psicológica, dos relacionamentos, né, primitivos com pai, mãe, com as pessoas que fazem parte da minha vida e a minha própria estrutura psíquica, essa parte pode não se desenvolver e fica lá, inclusive com a noção do pensamento mágico. O que é o pensamento mágico? Pensou é verdade. Né? Para uma criança, você dizer alguma coisa do tipo não pense que o avião pode cair, que é ruim. Né? Para a criança, aquilo pode parecer uma realidade, ou seja, se pensar ruim em relação ao avião, o avião pode ser afetado, pode cair. Porque ela funciona num nível muito concreto, né? Diferente do indivíduo mais amadurecido, que ele consegue identificar o que é imaginário do real, né? E essa mistura ela já não está tão presente quanto na criança até mais ou menos seus 6, 7 anos de idade. Né? Então, aquilo que eu estou chamando a criança magoada e ferida é essa instância. E o que é que caracteriza a criança magoada e ferida? Primeiro, a necessidade de ser amada, uma necessidade profunda. Né? E essa necessidade de ser amada, faz com que muitas vezes ela se torne dependente do outro. Eu vou dizer uma série de características, mas não significa que em todas essas características estejam presentes. Pode ter uma mais forte do que outra, pode ter numa determinada área e em outra não. Então, exige muito, ou espera do outro, né? Espera, deseja, quer que o outro corresponda aos seus anseios. Né? E aí, quando o outro não corresponde, vem a mágoa, né? Vem o melindre, vem a dor, vem o sofrimento, ou se sente ofendida. Portanto, a criança magoada e ferida, a pessoa que tem essa área não desenvolvida, melindra-se com muita facilidade, magoa-se e com isso retrai-se ou é tomada pela raiva. Como é que a criança funciona? Ou ela emburra, como se diz popularmente, não é? Ela se fecha e fica lá no canto, ou ela esperneia e faz a birra. Não é? Então são dois polos. No adulto também isso pode acontecer. Ou ele se retrai e mata na unha, ou ele põe a raiva para fora, né, contra o outro.
né? Aquele que ele considera que esbarrou e fez com que ele derramasse o conteúdo da xícara. Compara-se muito com os outros, né? Ou para se julgar melhor ou para se sentir pior. No caso de se julgar melhor, quando a gente julga os outros, diz, puxa, aquele indivíduo pensa assim, é um ignorante, não sabe o que está pensando. O que é que eu estou dizendo através disso? Que minha ideia é muito melhor do que a dele, né? Pode ser que seja, mas o outro tem direito a pensar da forma como pensa, né? Ou pode ser que não seja, a minha ideia pode ser boa e a dele pode ser boa também, né? Se os dois, eu e ele, não tivéssemos a criança magoada e ferida, talvez houvesse a possibilidade de união e conjugação de esforços na mesma direção, né? Espelha-se muito nos outros, ou seja, pela comparação e no sentido de imitação também. Reclama muito quando não é atendida, quando as coisas não saem como ela quer. Então, é o tipo de pessoa que reclama bastante, que magoa-se com facilidade, cria falsos eus, né? E nem percebe que está criando esses falsos eus, né? Culpa muitos outros, né? Diz a culpa por eu estar assim é de fulano, é de cicrano, é de beltrano, é do governo, né? As coisas poderiam estar melhores, né? Eu lembro de um amigo conversando, disse, o fulano, né, tá indo lá na favela distribuindo cesta básica com os favelados para aparecer, né? Diz, puxa, né, se ele está fazendo isso para aparecer, é uma coisa boa, né? Porque ele ajuda os outros e aparece também, né? É muito melhor do que aqueles que querem aparecer com coisas sensacionalistas que não tem muito sentido, né? Então, tá julgando, não tá? Tá julgando, tá se sentindo melhor do que aquela pessoa, né? E tá dizendo que aquela pessoa tá fazendo aquilo só com o propósito de aparecer. A gente não sabe exatamente o que se vai no íntimo do outro, né? A gente não consegue mergulhar nos meandros da mente da outra pessoa só pelo olhar, só pelo comportamento. A gente deduz. E, na maioria das vezes, as nossas deduções elas são condizentes com o que a gente pensa e com as nossas possibilidades de ação e de reação. Então, quanto mais eu me ofendo com o outro, fico com raiva, maior é a possibilidade de eu estar próximo da forma de funcionar daquela outra pessoa, né? Porque despertou essa raiva toda em mim. E a criança magoada, a pessoa que se move muito pela criança magoada e ferida, ela acha que os outros e a vida, né, ou seja, Deus, lhe dão menos do que merece. Ou às vezes, quando acha que Deus, né, é justo, mas bem que poderia ser diferente ou melhor do que é, né? E é comum sentir-se injustiçada, né, e sofrer daquilo que eu chamo de a síndrome do injustiçado. Ou seja, aquela pessoa que está sempre bradando contra as injustiças, mas geralmente não sai do seu conforto, não vai à luta, né? Nessa crise agora, tem pessoas que estão saindo de casa, então se arregimentaram no sentido de conseguir alimento e estão levando esses alimentos àqueles que estão com fome, enquanto que outros estão somente criticando o que o governo faz ou deixa de fazer, né? E não estão saindo de dentro de casa, né? E têm o direito a funcionarem assim, não estou dizendo que não, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que normalmente quando a gente funciona pela criança magoada e ferida ou pela libido não desenvolvida, é muito comum a gente estar bradando contra as injustiças, mas sem mover-se muito, né, no sentido prático da ação. Considera-se melhor ou pior do que os outros, né? Isso eu já falei um pouco. Se alguém recebe algo
acha que deveria receber também, né? Por que é que recebeu e eu não? Né? Por que é que a vida, né, é tão fácil para fulano ou para cicrano? Experimenta um vazio incômodo e se ressente com esse vazio. Não compreende e tenta se livrar das emoções desagradáveis. Todas as emoções que nós sentimos, elas são sinais, evidências de algo que está se passando dentro de nós. Se eu conseguir compreender assim, eu vou me permitir experimentar aquela emoção para tentar entender o que é que está por trás dela e aí me tornar mais consciente e mais lúcido, não é? Mas se eu me sinto mal, somente mal, né? Quando estou mal e começo a reclamar por isso, eu estou funcionando no nível da libido não desenvolvida, né? E com relação a, por exemplo, a área da religião, é muito comum quem funciona com através da criança magoada e ferida, ou quem tem essa característica, tornar-se ateu, né? Porque Deus não faz nada para mudar isso que está aí, né? Ou usa a religião como amuleto para se defender de algo ruim ou para obter o que julga merecer. Então, todas essas características, né, elas estão presentes em todos nós, né? Porque quem é de nós que pode dizer que já é um adulto plenamente amadurecido? Talvez você, né? Eu ainda não. Né? Eu e uma parcela grande da humanidade ainda estamos trabalhando, batalhando no sentido de poder perceber a criança magoada e ferida. Agora, um outro item importante da gente perceber a criança magoada e ferida, né, é que ela se justapõe com a carga instintual. Ou seja, a carga instintual, né, aquilo que está vinculado à sobrevivência e segurança, que é o instinto, né, se justapõe, se mescla com a criança magoada e ferida e passa a exercer uma ação muito forte sobre a camada do ego, sobre a personalidade, fazendo com que eu haja, né, de acordo com os princípios norteadores que fazem, que constituem as camadas da libido não desenvolvida e da carga instintual. A carga instintual, ela é inata, ela já nasce com a gente, né? A criança magoada e ferida, ela vai ou se estabelecendo com mais força ou com menos força, através das etapas, né, de vida intrauterina, nascimento, criança, né, até chegar mais ou menos à adolescência, né? Então vai se firmando, né, aquilo que Freud chamou, mas principalmente até os 2 anos de idade, né, que é quando se formam os padrões ou os eixos principais da personalidade futura do indivíduo, né? Então, isso aí caracteriza, digamos, do ponto de vista psicológico, aquilo que comumente se chama de egoísmo, né? O que é o egoísmo? É eu estar principalmente voltado para mim mesmo, né? Eu estar voltado para a minha segurança, para a minha sobrevivência, para a minha satisfação. Então, o egoísmo caracteriza basicamente isso daí. É óbvio que eu estou simplificando demais, né? Mas caracteriza basicamente isso aí. Então, quando eu estou funcionando no âmbito da criança magoada e ferida, mesmo que para mim pareça que eu estou pensando nos demais, eu estou pensando e funcionando, buscando algo que eu não tenho nem consciência e que nada do meio onde eu vivo vai poder me fornecer, porque somente eu vou poder proporcionar para mim aquilo que ficou faltando, né, que é o amor, é o afeto, né, é o carinho. Porque a libido não desenvolvida, ou a criança magoada e ferida,
tem a ver com isso, né? Com a relação afetiva, né, que não foi suficientemente boa. Ou porque foi escassa, deficiente, pouca, ou porque a minha voracidade enquanto criança era maior do que podiam me proporcionar, né? Porque tem esse aspecto também. Então, se eu consigo compreender isso, toda vez que eu ficar muito magoado, eu ficar ofendido, né, ficar a raiva vier à tona com alguma coisa de fora, eu vou parar, vou respirar profundo e aí vou tentar verificar que conteúdo veio à tona, né, quando algo de fora esbarrou em mim. Que conteúdo? O que é aquilo que eu preciso prestar mais atenção para conhecer melhor, para me aprofundar nos seus meandros e descobrir aquilo que eu preciso acolher e transformar. Se eu for fazendo isso, se eu conseguir compreender isso, porque não é fácil, porque a defesa do o outro é culpado é muito forte, né? Eu vou estabelecer um novo padrão de relacionamento comigo mesmo, de acolhimento, de aceitação, de generosidade. E, obviamente, eu vou conseguir ser generoso com os demais também. Mas se eu não consigo, ou se eu nem tiver esse conhecimento, eu vou continuar interagindo com o meio da mesma forma, como sempre fiz, movido por essas instâncias que vêm de níveis mais profundos, tomam conta do campo da personalidade e eu reajo, né, de acordo com o instinto, de acordo com a criança magoada e ferida, com a tônica da raiva, da tristeza e às vezes da desesperança, né? Uma outra característica da criança magoada e ferida é a esperança negativa, né? O que é a esperança negativa? A esperança negativa, ela foi estudada por um autor psicanalítico, muito, e por outros também, é quando eu faço um presságio negativo em relação ao futuro. Por exemplo, quando o pai ou a mãe diz para o filho: se você não me escutar, você vai ver mais adiante, né? O que o pai está lançando é uma esperança negativa, né? Ou seja, se você não me escutar, não me obedecer, você vai se atolar no futuro, você vai se dar mal, né? E isso pode soar, entre aspas, como se fosse uma maldição e ficar gravado e gerar crenças limitantes no futuro que irão afetar o futuro daquele adolescente ou daquela criança. Então, a esperança negativa é uma outra característica, ou vão ver no futuro que eu tinha razão. Ou seja, eu estou desejando que todo mundo se atole, se dê mal, para que vejam o quanto eu era sábio, o quanto eu tinha razão, né? Quando o indivíduo não está movido pela criança magoada e ferida, o que é que ele faz? Ele ora, né? Ele disse o que tinha a dizer, o restante não é com ele mais. Ele ora, né? Se ele tiver algo a fazer no campo da ação, ele vai e faz, né? Mas ele não vai querer enfiar goela abaixo do outro aquilo que ele está pensando, que aí é a criança magoada e ferida, né? Então, eu preciso estar atento à minha reação. E reação não é só como eu reajo, é o que eu faço também. Qual a emoção que está me impulsionando, né? Qual a emoção? Se for a raiva, eu tentar investigar de onde vem essa raiva, né? Perceber se essa raiva é uma indignação que me mobiliza no sentido positivo, né? Assim, por exemplo, pegando o exemplo do Gandhi, né? O Gandhi, ele ficava com raiva, né? Mas a raiva dele era indignação, porque a indignação é uma forma de raiva, né? Só que é positiva, ela mobiliza o indivíduo na direção de uma construção positiva, buscando soluções e não destruição, né? Se você deseja
construir algo em cima da destruição de outra coisa, dificilmente você vai construir algo que seja melhor aquilo que foi destruído. Em nenhum lugar do mundo, quando se tirou governos à força pela violência, gerou algo bom e melhor. Não, gerou simplesmente um grupo tomou o lugar do outro, né? E passou a dominar, até que um outro grupo veio e derrubou aquilo dali. Então vocês vejam, por mais longa que tenham sido as ditaduras de direita ou de esquerda, todas elas vieram a cair, né? E vão cair também todas as demais ditaduras, a da China, né? E todas as outras que tem por aí, sejam de qual ideologia for, né? Porque o ser humano, ele é construído, né, do ponto de vista psíquico para ele ser livre, né, e para ele ser feliz. Agora, só poderemos ser livres e felizes na medida em que nos conhecermos, nos amarmos, nos acolhermos e, conhecendo a nossa criança magoada e ferida e nossa carga instintual, acolhê-la com muito carinho, com muito amor, para que essa nossa parte se desenvolva, se integre com a totalidade da personalidade dentro do tempo que nos for possível, né? Então, comentem depois, né? Me digam o pensamento de vocês com relação a esse tema, né? E acredito que em outra oportunidade voltarei a falar sobre ele, porque é algo que eu ainda tenho muito que aprender, muito que caminhar para acolher a minha criança magoada e ferida, né? E poder, assim como todos vocês também desejam isso, me tornar, né, um ser humano proativo no campo do bem, generoso, né, e parcimonioso naquilo que é necessário para os relacionamentos serem frutíferos, né? Então, muita paz para todos nós, um domingo excelente para vocês, um início de semana de muita paz. Meu abraço e até logo.